E aí, meu povo, tudo bom? Maravilha. Espero que vocês estejam passando muito bem. Espero que vocês estejam com ótimas expectativas a respeito desse mês de dezembro, né? O mês onde as pessoas começam a procurar umas às outras e a gente começa a lembrar de alguém. Às vezes as pessoas lembram da gente como se a gente não fosse absolutamente nem conhecida delas, porque às vezes as pessoas falam bem, às vezes as pessoas não falam aquilo que nós realmente somos. Aliás, eu pergunto a você, você se preocupa com a imagem que os outros têm a teu respeito? Como é que as pessoas te identificam por aí afora? Você sabia que Jesus, um dia desses, ele fez uma pesquisa de campo, né? Ele começou a chamar o pessoal lá e tal, aí chamou os discípulos e disse assim, me diz uma coisa, o que o povo aí anda falando a meu respeito? Né? Quem eu sou para essa gente aí? Como é que o povo me identifica? Aí eles começaram a dizer, uns dizem que o senhor é João Batista, outros dizem que o senhor é Jeremias, né? É Elias. Então, tudo isso estavam falando a respeito de quem? Quem era Jesus? Que tipo de espírito estava se manifestando em Jesus, né? Que nesse caso seria o peso da tradição, a resposta, tudo com o peso da tradição, o peso da religiosidade do povo, né? Porque a ideia do Messias era muito corriqueira naquele tempo. Esperava-se sempre o Messias. Quando alguém era ungido, que é a palavra Messias, Mashiach, que é ungido, né? Por exemplo, ungido ao rei, esperava-se que aquele rei cumprisse o papel, né, daquele que é ungido para resolver os problemas da nação. Qual era a ideia? Era que viesse o Messias para poder tirar o povo, libertar o povo da nação opressora, que no caso ali seria Roma, naquela época de Jesus. Aí Jesus perguntou, o que o povo diz a meu respeito? Aí ele vira para os discípulos assim, ou seja, foca mais nos discípulos e pergunta, e vocês, o que vocês dizem quem eu sou? A experiência de vocês diz o quê? Né? Ou seja, porque tem a resposta daquilo que eu ouvi falar e tem aquela resposta a partir da experiência da fé. Aí aquele que é mais ousado, né, que no caso foi Pedro, Simão Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus fica muito satisfeito com ele. Cara, parabéns, então quem te revelou não foi outra pessoa, não ser o próprio Pai que te revelou. É exatamente isso aí. Muito bem. Agora não anda dizendo por aí não, tal. Deixa as coisas acontecerem normalmente. Eu acho isso legal, porque tem no livro de Mateus, Marcos e Lucas, né? Então, hoje, a gente observa muito quem é Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a nação brasileira? Quem é Jesus para as outras nações? E tem muitas respostas a respeito disso. Por exemplo, eu gosto muito de ouvir a Juliana Cavalcante, né? Que ela é uma historiadora, né? Ela trabalha nessa área e ela mostra dois tipos de Jesus, né? Jesus histórico, todas as vezes que ela fala, bem, o Jesus histórico, a gente sabe isso aqui. Esse aí que vocês estão interpretando é o Jesus da fé. O que é o Jesus histórico? O Jesus histórico é aquele que é humano, aquele que é cidadão, aquele que é cuidadoso do povo, das causas sociais, aquele que é o professorzão, que é muito carismático. E o Jesus da fé tem várias interpretações a respeito do Jesus da fé. Quem é esse Jesus da fé? O Jesus da fé, para uns, ele é aquele que é o curandeiro, é aquele que é o Superman da história, é aquele que veio para salvação imediata, é aquele que vem na hora que eu preciso, é aquele que, tipo Aladim, né, que a gente esfrega assim, a lâmpada, né, para que ele se apresente assim, me faça 3 pedidos agora, qual é a tua oração aí que eu vou resolver isso agora, né, que é através da oração. Aí, mas existe também o Jesus que é Salvador, né, numa linguagem mais forense, né, que é aquele da morte substituta, né, é aquele que veio para morrer. Jesus, Deus Pai manda Jesus para morrer por nós, né, tem todas essas interpretações aí. E eu gosto muito de outro veio, né? Eu gosto muito que Jesus como Salvador, claro, Jesus como Salvador. Aliás, é o livro de Mateus que vai dizer que o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Ou seja, é aquele que é salvador do povo nos seus desgastes existenciais. Ou seja, Jesus quer me salvar das coisas que eu estou tropeçando de uma forma tão
idiota, né? Então ele quer me salvar das minhas idiotices, das minhas idiosincrasias, de forma que eu me perceba no meio da minha historicidade, no meu jeito de caminhar, de uma forma mais humana, de uma forma mais saudável. Ou seja, o pecado é aquilo que me tira de uma humanidade mais saudável. Tá certo? Então eu gosto muito dessa perspectiva da salvação. Então o povo esperava o Messias, que veio para libertar o povo da nação opressora. E é interessante que um dia desses quiseram fazê-lo rei, e Jesus sai pela tangente assim, escapa do meio da galera toda, e ele começa a dizer: olha, gente, o meu reino não é desse mundo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ou seja, eu não sou concorrente do rei, eu não sou concorrente do imperador, não sou concorrente. Eu estou aqui que o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse sistema de coisa, tá certo? O meu reino, deixa eu ver aqui como é que eu posso dizer para vocês o que é o meu reino. Sim, o meu reino é como um grão de mostarda, que é por menorzinha que seja assim, ele cai, ele fica por ali, tal, morre, daqui a pouco ele vai crescendo, de onde você menos espera, vai crescendo e vai se tornando obra que acolhe todos os passarinhos, né, nas suas espécies mais diferentes. Então, eu queria que o senhor fosse mais claro. O que é o reino? O reino não é essa concorrência com a política partidária. O que é o meu reino? O meu reino é como fermento, que é aquela senhorinha vai lá fazer, pega a massa, põe o fermento, e o fermento se mistura, ou seja, não nos tira dessa humanidade, e no meio desta massa tem tudo a ver com a humanidade, né? Com a galera, com a nação. Então ela vai crescendo, né? Ela vai mostrando qual é o objetivo da sua existência. É assim que é o meu reino. Então, eu gosto muito de observar as metáforas de Jesus através das suas parábolas para nos dizer, nos identificar o que é o reino e quem é ele nesse reino. Mas então, quem eu sou para vocês? E eu vejo que nós vamos identificar, a nossa resposta muitas vezes tem sido através da nossa oração, porque a nossa oração identifica sempre quem é o nosso Deus. A nossa oração identifica sempre o que nós pensamos a respeito de Deus. E eu quero te dizer que a nossa oração muitas vezes mostra que o nosso Deus, ele é pior do que nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês a respeito dessa nossa identificação sobre Deus, quem é Deus para a gente, que através da nossa oração, o nosso Deus, ele é feito de acordo com o nosso coração. Para você ter uma ideia, né, a gente começa a orar: Senhor, não permita que esse diagnóstico que eu acabei de receber aqui, só pensando, né? Esse diagnóstico que eu acabei de receber aqui tenha sido um erro lá da digitação. A oração mais estranha do mundo é muitas vezes a oração de quem identifica Deus de uma forma estranha, né? Senhor, que lá eu possa alcançar o primeiro lugar nessa minha empreitada, Senhor. Que eu possa me garantir nesse emprego. É como se a gente quisesse que Deus pegasse o nosso currículo e colocasse lá em cima para ser o primeiro, e que aquele é que seja aceito, que independente do meu esforço como alguém que vai estudar. Então, é uma coisa horrível aquilo que nós pensamos a respeito de Deus, como Deus que é um Deus desleal, muitas vezes um Deus vingativo, um Deus horroroso. É a nossa oração que diz quem é o nosso Deus. Porque muitas vezes a gente só vai orar para pedir. É uma dependência infantilizadora. É uma nanição existencial. E eu não consigo acreditar que é isso que Deus espera de nós. Quem eu sou, então, para vocês? Quem o povo diz a meu respeito, eu já estou entendendo. E quem vocês dizem que eu sou? Aí eu estava me lembrando de um texto lá de Apocalipse capítulo 5, quando João está exilado lá na ilha de Patmos, né? De acordo com com o Apocalipse de João, que a revelação é exatamente para mostrar a respeito disso, né? Sobre toda a história da humanidade, né? Então, lá no capítulo 5 de Apocalipse, você vai ter uma surpresa impressionante a partir da ideia que se tem sobre a religiosidade, quem é Jesus nessa religiosidade tradicional, né? Que é o leão, né?
estava lá todo mundo chorando para saber quem é que ia abrir o livro, quem é que está apto para abrir o livro, que dizem os historiadores, dizem os estudiosos, que esse livro vai trazer para a gente qual é a revelação de Deus para a nossa existência, né? Em que se traduz o reino de Deus. Aí, quem é digno de abrir o livro que está guardado em 7 selos? Aí olha para o lado, todo mundo chorando, e João chorando também. Aí ele de repente diz assim, não, chega um ancião e diz assim, peraí João, não é preciso chorar, ninguém aqui é preciso chorar, porque temos a pessoa, o ser que está apto para abrir este livro em 7 selos, arrebentar esses 7 selos e abrir o livro, que é o livro da proposta de reino de Deus na humanidade. Quem é? É o leão da tribo de Judá. Olha só, a expressão de religiosidade, que ela é a religião de domínio, que é o leão da tribo de Judá, o leão que é o rei, e assim por diante. Aí diz, ele ouve isso, ele ouve, né? Porque ele vai ouvir de acordo com a sua sensibilidade, está ouvindo, é o leão, né? Quase que ele vai ouvir o rugido do leão. Aí quando ele diz assim, diz o texto, que ele se vira para ver esse leão. E quando ele vê, ele não vê o leão. A sua experiência agora é uma experiência totalmente diferente. Ele não vai identificar mais o leão. Ele vai identificar o cordeiro. E quando ele identifica o cordeiro, me vem na cabeça claramente que ele está colocando de lado todo o nosso pensamento a respeito de uma religião sob uma teologia de domínio. Certo? Mas com a teologia da autoentrega, do afeto, daquele Deus que se envolve, que sofre com a gente, se identifica com a gente, inclusive nas nossas dores, nas nossas dificuldades diárias. E gosto muito disso, sabe por quê? Porque a ideia do leão é a ideia da força, é a ideia do domínio, a ideia da violência, a ideia do cordeiro é a ideia da resiliência, a ideia da luta junto, é a ideia do amor, é a ideia do afeto, é a ideia do estamos juntos, é a ideia da autoentrega. Está acompanhando direitinho comigo? Deixa eu continuar aqui. Quem vocês dizem que eu sou? Infelizmente, a teologia do domínio ainda é uma teologia que está em prática total, está em aceitação total. Por quê? Porque a teologia é aquela que identifica o rei, aquela que identifica aquele que oprime os menores, os diferentes, é diferente de mim, se não está na mesma ideia, não tem uma ideia afim comigo, então, entendeu? Eu estou dispensando essa pessoa porque eu estou naquele ar de superioridade. Para você ter uma ideia, até mesmo a nossa evangelização, qual é a evangelização da igreja? A evangelização da igreja não é aquela de estar junto, é aquela onde eu sou salvo e o outro é o pecador, onde eu sou salvo e o outro está perdido, onde eu estou indo para o céu e aquele não está indo para o céu. E muitas vezes a gente lidar com todo mundo como se absolutamente nada disso fosse verdade. Mas a teologia do domínio, ela é assim. A teologia do domínio, ela está por cima, ela só olha o outro de cima para baixo. E eu acho que é tempo de olhar para Jesus numa perspectiva do afeto, do amor. Olhar para Jesus, aquele o que ressuscita ali, não é o soberano, mas é o único soberano que consegue se deixar essa soberania para estar junto com as pessoas, para estar no meio das pessoas, para se revelar no meio das pessoas, ou através das pessoas, entendeu? Ou seja, é aquele que se identifica comigo apesar de mim. Então, observando quem é esse Jesus nessa nova perspectiva, que eu vou me entender e eu vou observar que a nossa humanidade ainda dá certo. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pessoal fala muito que está todo mundo perdido, está tudo perdido, a humanidade está cada vez mais decaída. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O bem ainda prevalece. Ainda temos mais gente boa do que gente ruim. Porque quando temos mais gente boa do que gente ruim, nós ainda conseguimos sobreviver. Porque senão ninguém mais existiria. Ninguém mais estava aqui com os pés no chão. Quem o povo diz que eu sou? Aí eu vou tentar ver Deus como leão ou como cordeiro. Aquele que está junto, que se entrega não para morrer, mas para viver com a gente. Viver com a gente hoje em dia é através da gente. Aí eu vou observando aqui, né, que na minha fé,
Quem é Jesus para mim? Eu sei e preciso dizer para vocês que tudo aquilo que eu disser a respeito de Deus ou a respeito de Jesus, de fato, não é ou não se resume à pessoa de Deus ou à pessoa de Jesus. Claro que não, porque, como diz Paul Tillich, tudo aquilo que eu imagino a respeito de Deus, ele não é Deus, ele é um ídolo, ou seja, Deus está para além de Deus, ou seja, Deus está para além do meu conceito de Deus. Isso é fantástico. Deixa eu te dizer uma coisa, e eu acho que é a hora também de a gente mudar esse capítulo que eu estou falando, quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem sou eu? De pergunta Jesus, quem sou eu para você? Mas quem sou eu, Josué, para as pessoas que estão mais próximas de mim? Como é que eu estou sendo identificado pelas outras pessoas? Ou seja, qual é o meu nível de satisfação, ou até mesmo insatisfação, no meio dos outros, para eu poder trabalhar a mim mesmo, trabalhar o meu próprio coração? Quem eu sou para os meus colegas? Quem eu sou para os meus vizinhos? Quem eu sou na minha comunidade? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou para os meus parentes? Quem eu sou para o meu cônjuge? Quem eu sou para os meus filhos? Ou, no meu caso, para os meus netos? Quem é você, Josué? Porque nesse caso eu olho para Jesus e sei quem é Jesus, quando eu também começo a conhecer quem é o Josué. Por quê? Porque a proporção que eu vou me identificando mais humano, assim como Jesus, e por ele ter sido identificado como bem humano, é que eu vou sendo identificado como filho de Deus. Quanto mais humano, mais parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais filho de Deus você pode se identificar. Veio para o que era seus, os seus não receberam, mas a todo quando o abraçaram, quando investiram sua alma nisso, se tornaram filho de Deus. Ou seja, não é que se tornaram agora, passaram a ser, mas aqueles que foram identificados. E eu acho que a ideia é identificar quanto mais pessoas para essa humanidade, mais o mundo tende a se melhorar, né, em nossa existência. Aí você vai observar quem é quem sou eu, quem é Jesus, no caso. A primeira ideia é quem é Jesus, e agora quem sou eu. Mas aí eu vou olhar para Jesus. Eu vou olhar para Jesus que vai lá naquele momento da cruz, no momento da crucificação, ele vai lá, ele apanha, né, o pessoal esbofeteia ele, machuca ele de todo jeito, e ele vai lá para a cruz. E quando ele está lá morrendo na cruz, né, estavam matando o amor, né? Aí quando ele está lá morrendo na cruz, aí o pessoal lá está lá machucando ele, e ele olha para Deus e diz assim: Pai, perdoa esse povo. Esse povo não sabe quem eu sou, esse povo ainda não conseguiu me identificar. Me lembrei até da Natália, minha filha. Natália. A Natália, ela mora lá no apartamento, no andar que ela mora. Assim, uma pessoa morava lá pertinho, assim, quase em frente a ela, no mesmo andar, e os carros ficavam lá juntos. Aí parece que a pessoa identificou um arranhão no carro dela e entendeu que seria o carro da minha filha e do Jackson, o marido, né? Aí o que acontece? Não tinha absolutamente nada a ver, tanto que a cor era diferente. Aí a Natalinha disse assim: oh meu Deus do céu, eu só queria que esse pessoal entendesse que nós somos bons vizinhos, nós somos tão legais. Por que essa confusão agora? Não tem nada a ver. A gente poderia até ser mais amigos, né? Tereza, como é que eu estou sendo identificado pela outra pessoa, né? Por quê? Aí eu estava vendo aqui agora, me lembrando de Jesus, eu me lembrei dela também, né? Coisa legal, né? Jesus disse: Pai, esse pessoal não conseguiu ainda me identificar. Perdoa essa gente. Isso é ignorância do povo. Legal, né, gente? E a Bíblia diz que logo depois disso aí, Jesus já estava no final mesmo da sua vida. Ele pende assim a sua cabeça e diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito, e dá o seu suspiro e morre. Aí a Bíblia diz, na narrativa bíblica, o véu do templo se rasga de alto a baixo, né? O véu do templo se rasga de alto a baixo. Aí a gente vai aprendendo, inclusive eu também já disse isso muitas vezes, que qual é a interpretação? Qual é a interpretação? A interpretação é que, qual é a lição, né? A lição é que agora todas as pessoas têm livre acesso. Por quê? Porque tinha um pátio lá no templo mesmo, tem um pátio, tem um lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só entrava uma pessoa, que era o sumo sacerdote, uma vez por ano, certo? Ou seja, agora todo mundo tem acesso, todo mundo está vendo lá a Arca da Aliança, todo mundo lá está vendo a presença de Deus. Essa a ideia que se prega.
Mas aí eu começo a olhar, ouvir alguns amigos e conversar com alguns amigos e começamos a entender de uma forma diferente. Por que não? A gente vai ver uma coisa. Sabe o que é? Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, na verdade disse que é de alto a baixo porque foi iniciativa de Deus, e pode sim ser iniciativa de Deus. Qual é a iniciativa de Deus? É que todos nós tenhamos acesso a Ele? Não. Não, necessariamente isso. Não se resume a isso. Mas é ele que não aguenta mais ficar preso nesse exclusivismo de um judaísmo, até mesmo do cristianismo. Lembre-se, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, em nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Mas tem muitas religiões que não sabem absolutamente nada a respeito de Jesus. E aí, como é que fica a conotação desse versículo? A conotação desse versículo tem sido identificado muitas vezes como exclusivismo judaico, exclusivismo do cristianismo. Também outro. Vós, tanto no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento, vocês são nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus para as boas obras. Vocês quem, cara pálida? Dizendo que nós somos exclusivamente, não significa que a dor do outro também é minha. Né? Ou seja, a existência do outro tem absolutamente tudo a ver comigo. Aquela mesma pergunta de Deus lá, cadê o teu irmão? Tem a ver comigo. E a resposta dele, de Caim, o que eu tenho a ver com meu irmão? Eu tenho que cuidar dele dessa maneira aí? Não. Isso para ele, nós agora teremos que responder de uma forma diferente. Sim, eu tenho a ver. Nós somos um corpo só, nós somos uma família só, nós somos todos criaturas e filhas de Deus, chamados para sermos assim, para sermos identificados assim. Quem o povo diz que eu sou? Eu sou porque nós somos. Eu sou a partir do momento em que eu consigo alcançar a outra pessoa que está mais próxima de mim. Entendeu? Quem é Jesus para você? E quem eu sou para você? Porque nesse caso, Jesus vai se apresentar para você através de um ser humano. Não é que ele vem lá para você feito fantasma, não. Ele vai se apresentar a partir do ser humano. E eu acredito mesmo que essa é a percepção que nos humaniza, que nos põe mais próximos uns dos outros, que nos convida a partilharmos da vida um do outro, e de repente a gente vai ver que Deus ele está se manifestando através do melhor de nós, o que nós podemos fazer para sermos melhores pessoas. Aí é onde Deus vai se apresentar para a humanidade. E a humanidade vai se apresentar como Jesus no meio de nós. Josué, quem eu sou para você? Jesus, tu és o Filho de Deus, que deixa tua glória para, apesar da minha pessoa, o Senhor se identificar comigo nas minhas dores, nos meus passos, muitas vezes cambaleantes, e tentando aproveitar a minha mão, as minhas mãos, os meus pés, a minha cabeça e o meu coração, para ser mais um com o outro. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. E muito obrigado por ter assistido a gente até agora. Obrigado. Eu espero que você tenha encontrado no meio dessas palavras do Josué alguma palavra de Deus para o seu coração. E espero de verdade que você possa deixar o seu like, que você nos acompanhe. Nós estamos sempre por aqui. E eu espero que, se alguém precisar dessa palavra, envia, porque a ideia é ser bênção para o maior número de pessoas possível. Deus te abençoe. Até a próxima.